pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole, saudade de estar aqui com vocês gravando relatos. Tivemos aí entrevistas com uma moça que é consciente com um transtorno de personalidade narcisista. Foi muito impactante, foi uma correria aqui para mim com tantos atendimentos e os cursos, enfim. Mas estou aqui e com um relato inédito aqui para vocês de uma mãe que tem um filho narcisista. Na verdade, ela tá pedindo nossa ajuda, perguntando, né, para mim, pediu para mim e minha equipe, no caso, a equipe de terapeutas do curso de formação, para que a gente pudesse analisar tudo isso que ela constatou a nós. Não é fácil não, gente, olha, é triste. Ela chegou a me mandar a foto dele e olha, um jovem de 18 anos, e você vê no olhar, na fisionomia, no semblante, muito ódio, muita raiva, muito forte mesmo. Eu vou estar lendo aqui para vocês e aí depois vocês deixem seu comentário aí, o que vocês acham diante de tudo que eu vou estar aqui lendo para vocês. E assim, ela me mandou o e-mail primeiro contando um pouquinho da história do relacionamento com o pai desse jovem, né, que ela, para mim aqui já vai mais para um grau além do narcisismo, mas vamos continuar, né, aqui analisando. Desde pequenininho já dava muito trabalho para ela. Eu não cheguei em detalhes a perguntar, no caso, se ela chegou a ver ele matando animais, entende? Ferindo crianças. Na verdade, ferindo crianças tem aqui sim, mas vocês vão entender já já. Outra coisa que eu quero avisar para vocês, o curso de formação em terapeutas começa dia 21 de maio, nossa terceira turma, e já temos aí inscritos para o curso, que só começa em maio. É bênção de Deus, estou muito feliz, e quem ainda vem participar, ainda vai se inscrever. Tiver alguma dúvida, alguma pergunta, entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, que tem aqui abaixo o link do meu website. Lá é só clicar no WhatsApp que você já entra em contato comigo, caso você tenha alguma pergunta. Então vamos lá, direto ao relato. E ela começa assim: olá Cris, boa tarde. Escrevo porque tenho suspeita que meu filho também seja narcisista e tenha puxado ao pai. Gostaria que você avaliasse ele junto com a sua equipe de terapeutas e comentassem para ver se não é coisa da minha cabeça. Aqui eu já observo aquela coisa, né, como é difícil uma mãe ver um filho assim. Eu falo que a maior dificuldade que tem em relação a esse transtorno não é nem ser uma mãe, ter um pai ou uma mãe com esse transtorno, e sim um filho ou uma filha, gente. Não é fácil, não. Porque o amor de uma mãe, né, não é fácil. Continuando, ela diz: bom, ela falou o nome dela, eu vou colocar outro nome, Suzane. Me chamo Suzane, conheci o pai dele através de uma amiga de trabalho. Conheci ele por volta do ano de 2004 e essa amiga que me apresentou ele falou que ele era muito bom, dava tudo para as mulheres, era carinhoso, e eu falei: quero conhecê-lo. Ela nos apresentou e começamos a nos conhecer. Ele vinha me ver todos os dias após o meu dia de trabalho e com uma semana ele falou assim: você quer ser feliz? Casa comigo. E ela fala: primeira bandeira vermelha, quer ser feliz? Não é em Deus que você vai buscar, não. Casa comigo e eu sou o milagre da sua vida, a resolução de qualquer problema. Case comigo. E ela diz: já era uma bandeira vermelha, né? Sim. Uma semana que nos conhecíamos e ele queria morar junto. E eu aceitei, pois eu queria ser feliz e ter uma pessoa boa ao meu lado. E ele mandou um caminhão buscar as minhas coisas e fui morar na casa dele. Gente, uma semana. Isso não é normal. Na primeira semana já estávamos brigando. Ele tinha muitos ciúmes de mim e eu não podia sair sozinha, só podia sair com ele. Posse. Brigávamos muito, ele era compulsivo sexual e me obrigava a ter relacionamento íntimo com ele sem eu querer. Um dia eu acordei e ele estava tentando ato comigo e eu dormindo. Achei muito estranho a falta de respeito comigo, afinal eu estava dormindo. Já ouvi isso em vários relatos, gente. E eu não consigo imaginar uma situação dessa, tipo assim, a pessoa tem um sono pesado, né? O que ele acha, que você não ia acordar? Ou a pessoa toma remédio para dormir, porque como é que pode? Eu já ouvi relatos da pessoa falar que
acordou depois, viu que estava suja tal, e viu que ele tinha estuprado, né, sem o consentimento, esse abuso. E eu falo, como que isso acontece? Só se a pessoa toma remédio para dormir e não consegue acordar mesmo, porque eu ia acordar rapidinho. E aí ela continua, o tempo passou, as brigas eram frequentes e um dia eu cheguei de viagem e ele estava dentro de casa com uma mulher. Cheguei e ele apresentou ela como se fosse prima dele e a mulher ficou nervosa. E ele deu tchau, disse que ia levá-la na casa dela e voltou só no outro dia. Meu pai do céu, era amante dele. E depois descobri com o passar do tempo. Meu Deus, ele era bem violento comigo. Tinha vezes que ele falava pra mim que ia me fazer sangrar igual sangra uma galinha e que ia me picar todinha. Meu pai, isso aqui é psicopata. Um dia brigamos e eu fiquei com medo dele, porque ele veio tentar ficar comigo à força. Então eu peguei uma faca e coloquei embaixo do travesseiro. Se ele viesse, eu teria como me proteger, eu pensei. Ele não veio, dormiu na sala e eu no quarto. Depois ele disse que eu tinha furado a porta do banheiro para a prima dele. Ele falou, ela é louca e perigosa, mas eu não tinha feito isso, era tudo mentira dele. E a gente seguia brigando e voltando, até um dia que brigamos e eu fiquei muito nervosa e ele veio para cima de mim, rasgou a minha roupa. E eu fiquei grávida do meu filho. A gravidez era só sofrimento, ele dormia na rua, sumia, não atendia as ligações, falava que o filho não era dele e que só iria vê-lo quando ele nascesse. Eu sofria muito e eu falava, lógico que o filho é seu, eu nunca tive nenhum outro homem. Até que um dia brigamos, eu estava de barriga grande e ele me pôs pra fora. Me pôs pra fora do quarto e eu dormi na sala no chão, em cima de um carpete, me senti tão humilhada. O irmão e a cunhada moravam com a gente na época, chegaram do trabalho e me viram lá, foi muita humilhação e desprezo. Meu Deus, eu me senti um nada, eu só chorava em silêncio. No outro dia, ele com muita raiva desmanchou a cama e disse que a cama era dele e eu não poderia dormir na cama, porque era dele, e continuei dormindo no chão grávida do meu filho. Um dia passei mal e fiquei uns dias na casa do irmão dele até que meu filho nasceu e fui passar o resguardo na casa de uma outra amiga do meu trabalho. Ela conversou com a mãe dela e eles cuidaram de mim e do bebê. Um dia ele ligou e disse que queria ver o filho. Disse que queria ver o filho dele. Eu aceitei, passei o endereço, ele foi, levou um presente e começou um novo love bombing. Me beijou, disse que me amava, que amava o filho dele, que queria que morássemos juntos. E eu sem experiência de nada, nada na vida. Ela diz, acreditei e voltamos mais uma vez. Tem misericórdia. Ele sumia, bebia, vivia na farra com amigos e eu só em casa triste cuidando do meu filho. Ele me traiu novamente com uma menina novinha. Ela vinha na minha casa, entrava, perguntava por ele, sentava na minha sala. Até ele chegar e eu sonsa, deixava, eu não fazia nada. Eu brigava com ele, como você tem coragem de fazer isso comigo? Temos um filho pequeno e você só arruma problemas e brigas. E ele falava, você tá louca? Essas mulheres são só na sua cabeça. Mas não era, Cris, era verdade, eu sei. Eu só sei que no final, a mãe dessa menina novinha entrou em defesa da filha dela e a menina tinha 14 anos, ele foi processado e teve que pagar 2 cestas básicas todo mês. Ele tinha que passar o valor em juízo, tinha que ir no fórum todo mês e assinar. E ele falava que era tudo culpa minha. Ele falava tudo culpa sua. E eu falava, a culpa é sua. Vai mexer com adolescente tendo mulher e filho bebê. Mas ele me culpava. Meu filho estava com 2 anos de idade, um bebê lindo, forte, alegre, mas à noite ele não dormia, chorava a noite toda. Os vizinhos se incomodavam e perguntavam por que ele chorava tanto e eu levava ao médico para passar um soninho. Ele passou, comprei e eu e ele tomávamos. Ele dormia e eu dormia junto porque eu sofri muito sem dormir. Ele não deixava ninguém dormir na época. Ele caía no chão muitas vezes durante a noite. Quando eu cochilava um pouco e acordava, ele estava no chão gritando. Eu pegava, acalmava ele, mas ele era igual um parafuso na cama, caía demais. Hoje penso se essas quedas não afetaram o cérebro dele, sabe?
Bem, meu filho começou na escolinha, coloquei ele na creche, voltei a trabalhar, contratei uma babá para me ajudar e estava tudo indo bem. Ele era muito inquieto, inteligente demais, mas sempre muito irritado e nervoso, muito egoísta e mentiroso desde pequeno. Desde pequeno sempre me deu muito trabalho. Uma vez lembro que minha segunda filha era bebê e eu dei banho nela, coloquei ela no berço e fui para fora estender a toalha e só ouvi os gritos dela, corri, cheguei no quarto e ele estava em cima dela e ela chorando com a boca cheia de sangue. Eu fiquei desesperada e descobri que ele tinha puxado o brinco dela tão forte que rasgou a orelhinha e o sangue escorreu pela boca dela. Ele foi crescendo, amava pipa e eu fazia para ele, sempre muito carente. E uma vez eu lembrei de algo de quando eu estava grávida. O pai dele e eu brigamos e ele chutou a minha barriga, então eu percebia muita carência de pai nele, Cris. Eu guardava os cadernos dele de alfabetização e tem um de quando ele tinha 7 anos, no Dia das Mães, ele escrevia muita coisa para mim, mas para o pai a página estava em branco. Quando ele fez 9 anos, me separei do pai dele e nunca mais voltamos porque ele falou para mim. O filho dela falou para ela, olha isso. Mãe, como a senhora é boba, hein? Meu pai mente, te trai e você, bobinha, aceita ainda e fica com ele. Cris, foi um tapa na minha cara. Larguei e nunca mais voltamos. E aí ela explica, né, que ele ia lá na casa dela, depois que eles se separaram, via os filhos, pegava o meu filho e ia para casa das amantes, ficava com nós 3 ao mesmo tempo. 3 mulheres, pelo que eu entendi. Então eu criei vergonha e nunca mais deixei ele triscar a mão em mim. Glória a Deus por isso. Olha, eu tenho algo para falar para vocês, mas eu vou esperar. Eu vou fazer umas anotações aqui nessas partes que Deus está me mostrando, coisas para eu falar. No final eu falo só sobre esses trechinhos que tenho aqui para dar testemunho também. Continuando, meu filho fazia muita coisa errada e eu conversava às vezes com ele, às vezes eu dava umas palmadas e ele tirava foto, falava que eu estava espancando ele, me culpava, falava tanta coisa que eu ficava me achando a pior mãe do mundo. Às vezes, olha isso, gente, às vezes eu colocava meu filho de castigo, ele ia lá e tirava. No caso, o pai, né? Ela punha de castigo e ele tirava do castigo. E acho que isso foi muito ruim na educação do meu filho, pois ele cresceu, eu colocando limites e o pai tirando, e falando que eu era uma mãe ruim. Um dia ganhei um coelho para os meus filhos e peguei ele jogando o coelho lá em cima, e depois ele caiu e vi ele sorrindo de ver o bichinho se esborrachando no chão. Eu falava com ele, olha, não pode fazer isso com os animais, Deus fica triste com você. Mas ele não me ouvia, colocava ele de castigo e ele ia no guarda-roupa, abria todas as gavetas e urinava em todas as roupas que estavam limpas e perfumadas. Meu pai do céu, eu não posso imaginar um negócio desse, eu não sei o que eu faria. Ai, meu Deus, ela fala, as roupas estavam passadas e ele urinava em todas e eu sentia que era uma vingança dele pra mim, porque eu coloquei ele de castigo. Gente, uma criança, hein? Hoje ele tem 18 anos, não gosta do pai, mente demais e a última mentira foi que tinha sido assaltado ano passado e levaram o celular dele. Daí um dia o pai dele me ligou e disse que o irmão dele achou dentro da mochila. Confrontei os dois e eles falam que já resolveram e ninguém me conta a verdade. Ele brigava com a irmã dele, enforcava ela, tentava sufocar ela várias vezes. Ele me roubava. Meu Deus, às vezes eu guardava algo bem guardado para eles não mexerem e quando eu voltava ele tinha achado e detonado tudo. Parece que ele sabia de tudo. Ele achava tudo muito fácil. Ele tem um olhar que me dá medo e hoje ele não gosta de sair, de conversar. Ele é muito na dele, não tem amigos. A vida dele é jogar videogame, esses jogos de matar. E nós brigamos muito porque tento tirar isso dele. E ela fala, sabe, não é fácil. Ele teve 3 homens na vida e os 3 são narcisistas, com graus diferentes. O pai dela, que é o avô dele, né, que é narcisista. O pai dele, que é narcisista, e o padrasto que veio depois. E ela fala, nenhum dos 3 foram boa influência para ele. Já conversei com ele para irmos ao psicólogo, mas não, ele não aceita.
E ele é assim, ele faz coisas e fala que não fez o tempo todo, ele tenta confundir a gente. Me ajudem, façam por favor uma autoanálise, Cris. Oro muito e ele ama fingir que está endemoniado. Olha isso. Eu reclamo que não podemos brincar com essas coisas espirituais, mas ele brinca direto, ele faz aquele olhar frio de ódio por baixo e fica falando com voz, sabe? Mudando a voz. E ela diz que ele diz assim, sabe quem está aqui? Fala que é algo ruim. Eu não confio nele, amo, é meu filho, mas tenho muita preocupação com ele. E tudo que a gente pede pra ele, ele só faz depois de uma briga. Não tem responsabilidade com absolutamente nada na vida. Ele pede dinheiro emprestado, depois fala que pagou sem ter pago. E aí ele não paga. Tudo que a gente pede pra ele, ele fala, vocês estão tudo me sugando. E eu falo, não, você que suga a gente, quer que façamos tudo por ele. E não quer fazer nada pra gente. Cris, o pai dele, quando era novo, praticava zoofilia, gente do céu, com as cabritas na fazenda do pai dele. E o avô dele, quando era vivo, traía as empregadas. Meu Deus. Traía a esposa com as empregadas que eram contratadas para cuidar da esposa. Ele ficava, engravidava elas. Meu Deus do céu, ela falou, é tipo um padrão familiar. É, de geração em geração. Bom, pra mim já dá pra ver, né, que o negócio é feio aqui. Só Deus na causa, são muitas evidências. Teria que levar ele no psiquiatra, mas ele não, já tá com 18 anos, não vai, né? Provavelmente não vai. E o que eu posso te aconselhar é você ter autoridade. Porque é a mãe dele. E guerrear dentro da sua casa aí, de madrugada, jejum, oração, porque isso daí já parece mais é uma legião. Eu vi o olhar desse jovem, o rosto dele, como eu falei, e é realmente algo assustador. Sabe que parece aquela coisa de presidiário mesmo? Quando eles vão presos e tiram aquela foto que você vê aquela... Deus tenha misericórdia, gente, é um jovem de 18 anos, meu pai do céu. Você como mãe, eu sei que tá difícil, mas não desista. Eu tenho visto o agir de Deus diante de orações dos seus. Você pode interceder, né? Para que o inimigo não tem poder nenhum sobre o poder de Deus que há na tua vida. Então você ora, você guerreia, expulsa da tua casa. Enquanto ele viver debaixo do mesmo teto que você tem autoridade sobre a sua casa, sobre a vida dele que é teu filho. Busque se fortalecer cada vez mais no Senhor. Não adianta lutar com as armas carnais, com as armas deles, porque aí você vai perder. Mas com Deus você já venceu. E aí eu vou falar algumas coisas aqui que eu falei antes de ir para o celular, porque aí depois a gente conversou pelo text message, né, pelo WhatsApp. Vamos lá. Alguns pontos que eu quero falar aqui. Essa parte que ele fala que ia fazer ela sangrar que nem galinha e picar ela todinha. Psicopata total. Deus tenha misericórdia da sua vida, porque já vê essa codependência desse pai abusivo. Você não falou nada da sua mãe, né? Mas assim, começou com o teu pai, depois veio o esposo, pai desse menino, e depois o outro, o padrasto, né? Que foi ainda pior, no caso. Só Deus mesmo na tua vida, viu? Não é fácil. Deixa eu ver aqui outra coisa que eu anotei que eu quero comentar, que eu lembrei aqui enquanto eu tava lendo, de coisas, situações que eu já, no convívio com pessoas com esse transtorno, né? A gente acaba lembrando. Ó, características fortes aí, muito inquieto, inteligente demais, sempre muito irritado, nervoso, muito egoísta e mentiroso. Desde pequeno me deu muito trabalho. Ela não falou muito na escola como é que ele era, né? Assim, brigas, se os professores chamavam, se ele batia nas crianças, porque normalmente esse tipo aqui faz mesmo. Né? Dentro de casa a gente, você imagina isso, a pessoa fica de castigo e faz xixi nas roupas, tudo bonitinha, passadinha. O que você fazia? Eu fico pensando aqui, o que você fazia? Porque aí vai fazer o quê? Colocou de castigo, ele fez isso, se colocar de castigo de novo, e aí ele vai fazer o quê então da próxima vez? Como controlar uma criança? Aqui ela não falou a idade, mas devia ser ainda pequeno para estar fazendo essas coisas. O ódio já estava ali, né? Eu creio que já veio do ventre, tá? Esse desprezo, esse ódio, porque sentiu, né, a rejeição do pai.
E tem a parte genética também, as maldições hereditárias também, com certeza, transfere os demônios, né? Na parte sexual, esses demônios são transferidos muitas vezes, meu pai do céu. Só que Jesus veio para desfazer as obras do diabo, tem jeito. Só que aí a pessoa tem que querer, né? É só orar mesmo. Orar para Deus te guardar, te proteger, para o inimigo não ter poder nenhum sobre a tua vida, porque assim... É assustador, você falou que você tem medo do olhar dele, mas você não tem que temer não. Ele que tem que temer o Deus que age dentro de ti, na tua vida. E ele fugirá de ti. Muito difícil, gente. Olha, eu tenho pedido para Deus tanto para vir um relato aqui de uma mãe falando sobre o filho narcisista. Você vê que ainda ela tá... Ainda talvez achando que não seja isso. Olha que ela fala, eu tenho suspeita que meu filho também seja narcisista e tenha puxado ao pai. Aí ela fala assim, ó... Então eu vou começar contando do início. E ela fala, eu preciso que vocês me ajudem para ver se não é coisa da minha cabeça. Olha a confusão mental já, sabe? Como você vai conseguir olhar para um filho e ver um filho desse jeito? Como é dolorido, gente. Mas eu vou te falar, sabe? Deus é contigo. Não desanime jamais. Fique firme, fique forte. E sempre guerreando no sentido de blindando a tua casa, né? E no mundo espiritual, busque isso, busque aprender como é que você faz para guerrear isso daí espiritualmente. Parte de cura e libertação. Várias características que ela disse aqui, tá? Depois pegou ele em cima da filha dela, bebezinha, chorando. Ele estava em cima dela, tentando matar a menina, arrancou o brinco da menina. Olha a maldade, gente. Eu já ouvi isso várias vezes. Pessoas com transtorno tentam matar os irmãos, tem ódio dos irmãos, eles têm ódio de tudo, de todos. Tem ódio do nome deles, tem ódio de tudo, de todos. Deles mesmos. É só Deus mesmo que, olha, você foi correndo e salvou tua filha, porque ele teria matado a menina se não fosse Deus. Se não fosse ela chorar e você ir lá socorrer. E aí ela fala que ele sempre foi carente da presença do pai. Grávida, esse maldito aí das trevas, usado por Satanás, influenciado, fantoche de Satanás, chutou sua barriga. Meu Deus do céu. A rejeição que você sentiu, com certeza seu filho também sentiu, né? E aí ela fala aqui, ó, ficava com nós três, né, as mulheradas lá toda e ao mesmo tempo junto, então eu criei vergonha. Ah, eu lembrei de mim aqui. Eu tive um ex que foi o... Eu sempre falo dele aqui pra vocês, gente, porque foi o que mais marcou, um sociopata. E eu era totalmente ingênua e sem noção, não tinha nem noção que existia esse transtorno, eu sofria na mão desse cara. E aí eu fui pra outro país, ainda assim, depois que eu terminei com ele por telefone, eu ainda ficava me sentindo culpada porque ele ficou com tanta raiva e eu falava, ai gente, será que ele vai ficar com raiva de mim? Eu não queria ficar com aquela coisa, aquele mal-estar, e eu ligava e ele orgulhoso não me atendia. Até que um dia a minha amiga, né, lá no Brasil, eu falava com ela sempre e ela falou que encontrou o fulano numa danceteria. E eu, eu ainda tinha algum sentimento por ele, por causa do vínculo traumático mesmo. E ela falou assim, Cris, se você ligar pra ele mais uma vez, eu vou rir, eu vou dar na tua cara. Ela falou desse jeito. Assim como aqui o teu filho falou pra você as coisas e você acordou, né? Você tomou vergonha e nunca mais deixou ele triscar a mão em você. Foi um choque de realidade que muitas vezes Deus coloca essas pessoas, no caso foi teu próprio filho que Deus usou pra te alertar, pra te sacudir, né? E essa amiga falou pra mim, eu falei, meu, foi até, como eu posso dizer, por quê? O que ele fez? Ele perguntou de mim, ela falou, sim, a Cris tá bem. Aí ele falou, tá nada, porque ela fica me ligando, se ela tivesse bem, ela não ia ficar me ligando. E ela falou, nunca mais tu liga pra esse cara, senão eu vou dar na tua cara. E aí eu falei, ele tá ainda, tipo assim, foi o que me moveu também, sabe? Porque ele tava falando pra ela, né, que eu não tava bem porque eu tava ligando pra ele. E eu falei, e eu ligando ainda porque eu tava com dó dele, achando que ele tava chateado comigo. Aí foi, não senti mais sentimento de culpa nenhum, me libertei. Deus me libertou. Ai, glória a Deus por isso. Nunca mais ele teve uma ligação minha, nunca mais tentou voltar. Na verdade, esse nunca tentou, porque o orgulho era tanto que não foi possível, não, ainda bem.
Olha só aqui, continuando, ela fala assim, ele brigava com a irmã dele, enforcava ela, tentava sufocar ela muitas vezes. Olha só, não foi só quando ela era bebezinha, ele tentou matar depois. Eles não param por aí, gente. Quando existe essa conduta desde criança, essa maldade que já vem, né, de fábrica, eu digo assim, fábrica que já vem de maldições hereditárias e tudo mais, pessoa que mata animais quando criança, tenta matar pessoas, irmãos, irmãs, depois na fase adulta, você acha que vai mudar? Não, a tendência é só piorar, continua fazendo, só que eles vão usando outras formas para não serem pegos. Enquanto não tiver cura, enquanto não tiver Jesus para entrar e tirar as mentiras que Satanás pôs lá no coração deles e delas, não tem como mudar. É só Jesus e eles têm que chamar para Jesus entrar, né? Bom, agora vamos para as mensagens do WhatsApp, que aqui o negócio ainda fica mais forte porque ela dá outros detalhes que são muito importantes também pra gente. Eu dou glória a Deus por tudo que ela informou e permitiu ser compartilhado aqui com todos. Ela, como uma mãe que está em desespero, não sabe mais o que fazer, imagina vivendo debaixo do mesmo teto com um filho assim. É o que eu te falo, é oração, é guerrear no mundo espiritual, guardar, né, se blindar da armadura de Deus. E ela continua dizendo: me ajudem, analisem o comportamento dele, eu tenho medo dele, de verdade sinto ele vazio, seco, sem empatia e mentiroso, compulsivo. E tudo ele joga a culpa pro outro. Aí aqui ela fala assim, eu tenho um filho e acho que ele é narcisista. E ela falou, vou te mandar o relato, ele é bem estranho desde pequeno. E ele foi dado um diagnóstico para ele, olha isso, gente, de déficit de atenção. Sempre me deu trabalho esse filho, desde pequeno. Aí você vê como os profissionais, né, uma criança, chega lá e fala, ele não para, ele é nervoso, ele é inquieto, é déficit de atenção. É déficit de atenção. Gente, pode ser um psicopata? E aí tá solto no mundo, é só Deus. E aí ela diz assim, ele odeia cumprir regras desde pequeno. E ele tentava me jogar contra o pai dele e o pai dele contra mim. Fato. Ele fala que vai ganhar dinheiro fazendo estelionato. Fala, mãe, sou estelionatário. E eu reclamo, mas ele acha tudo muito engraçado. São os demônios lá, né, que estão nele. Ele não gosta de socializar, gosta de ficar isolado dentro do quarto o dia inteiro. E tem vezes que ele fala, eu sou neurótico. Aí eu pergunto, por quê? Daí ele não fala nada. E me dá tratamento de silêncio, às vezes pelo celular. Mas batemos de frente, brigamos quase todos os dias, porque eu não aceito nada de errado que ele faz. Meu Deus do céu. Ela fala que quando ela era pequena, ela levava ele na terapia, mas agora ele não quer ir mais. Ela diz, eu penso que foi a falta de amor do pai dele. Sempre rejeitou ele, eu grávida dele, ele me batia, chutava minha barriga, demonstrava desprezo, me humilhava, a cama, eu tinha que dormir no chão, eu não podia dormir na cama, como ela citou no relato, né? E ela fala que o pai dele mexia com essas coisas, prática de zoofilia, gente, isso é demoníaco. E quando era mais jovem, ele ainda contava essas coisas sorrindo, achava bom pegar as cabritinhas na roça. Meu pai do céu. E daí eu perguntei se ele foi abusado e ela disse que não sabe dizer, que ela tenta conversar com ele, mas ele não diz nada, ele não gosta de falar nada, não conta nada, ele é muito fechado. Olha isso. Aí diz que ele morou com ela não aguentou, aí ele saiu de casa, foi morar com outra pessoa da família, e a pessoa também não aguentou e voltou a morar com ela de novo. Ela diz, desde pequeno ele era mau, desobediente, mentiroso, roubava as coisas dentro de casa e culpava a irmã, e sempre tinha algo que ele achava. Tudo, por mais que eu guardasse bem guardado, eu pensava, quem é que mostra pra ele? Olha isso, o inimigo, né? Ela diz, eu guardava de um jeito que não dava pra ele achar de jeito nenhum, e ele achava rápido. Já falei pra ele ir, né, pra buscar um diagnóstico no psiquiatra, e falei que vou marcar que ele precisa ir. E ele não quer ir. Ela diz que quando levou ele tinha 8 anos e disseram no caso que ele tinha o tal do déficit de atenção. E para comer, ele comia correndo, não sentava hora nenhuma. Meu pai do céu, o menino tinha paz, não parava quieto.
desde bebezinho, imagina quantas vezes caiu do berço porque ele é inquieto, atentado já. Meu pai do céu, eles não têm paz desde pequenininho, não conseguem dormir. E ela diz assim, eu penso que ele não é normal, porque os 3 homens da vida dele todos têm problema. No caso, ela diz o meu pai, o pai dele e o padrasto, todos narcisistas com um grau de psicopata. E ele fala que me ama, mas não sinto sentimento. É frio, entende? Entendo. Depois você me fala, Cris, a análise conforme tudo que eu lembrei e te contei. Eu não sinto confortável com ele. Que triste isso, gente. Aí, deixa eu ver se ela falou mais alguma coisa importante pra gente. Ah, outro detalhe, ele fica 1 hora na frente do espelho se olhando, já perdeu trabalho devido demora. Ele fica muito tempo se olhando no espelho, tipo, se atrasava pro trabalho de ficar lá se olhando. Adora um espelho. É o ego, né? Aí ela fala que, ó, ele nunca namorou, tipo, sério, uns 2 rolinhos só, mas diz que é virgem ainda e nunca beijou. O toque nele é demais. Pensa no menino, não me toque. Ah, tá, não gosta de ser tocado. Interessante que a narcisista que eu entrevistei, ela também. Provavelmente ele foi abusado, hein? Desde pequeno eu sentia que tinha algo de estranho, mas eu não sabia o que era. Mas eu posso estar errada, não sei. Olha isso, gente. Situação de uma mãe com um filho desse. E aí ela fala assim, ó, ele falava de noite quando era pequeno. Falava que via sangue. Queria matar. Olha isso, coisa estranha. Ele tá bem perturbado. Sempre foi bem perturbado. Caía muito da cama. Acho que as quedas podem ter afetado também. Teve uma época que eu dormia com ele no chão, com medo dele cair, porque eu colocava ele no canto e mesmo assim ele rolava e caía nos pés da cama. E eu não entendia como ele caía. Tinha noites que ele caía até 4 vezes. Meu Deus do céu! Ele caía 4 vezes na noite no colchão. E eu acordava só com os gritos. E outro detalhe que eu te falo, ele gosta de fingir que está possuído, faz uma voz diferente e olha com um olhar estranho. Eu brigo com ele e ele sorri. Meu Deus, eu converso que não podemos brincar com isso, mas ele persiste. Ele gosta de ver vídeos de Umbanda, magia negra, e ele gosta de falar que essas coisas são do bem. E eu não aceito, não aceita mesmo. Daí penso que nós dois não damos muito certo devido a isso também. Eu amo Jesus, a luz, e ele não ama a Jesus, ele ama as trevas. Só gosta de música rap, funk pesado, horrível, as músicas que ele gosta. Gosta de menina de tatuagem e queria fazer, e eu falei que não aceito morando comigo. Tipo, até onde eu dou conta, eu tento controlar ele, mas não tem horário pra nada na vida dele. Eu tento de toda forma ensiná-lo e ele não aceita. Olha, é difícil demais. Tem vezes que desisto do cansaço e raiva que ele faz eu passar. Ele é bem frio. Tem horas que finge ser gay, igual, fica gesticulando igual. Ontem à noite, ela diz, ele fingiu ser aleijado das pernas. Sabe, andando todo torto. Ele tem umas brincadeiras muito infantis e sem noção. Até a irmã dele acha ele estranho. Os dois brigam muito porque ela vê ele me tratando mal e ela tenta me defender dele. Uau! Aí ela mandou as fotos aqui. A filha é uma gracinha, você vê luz e o cara dá até um negócio de você olhar pra ele. Que triste. Ai, ai, ai. Ele pensa que ele é doido também e ele não se entende. Tem dias que ele fala. Ele diz que quando pequeno ele ouvia vozes chamando ele e ele ia ver e não era ninguém. E ele ama aquele gato da Alice. Ele é fascinado por ele desde pequeno. Uma época eu estava vendo o face dele e achei o olhinho do gato na foto do perfil e achei bem estranho aquele gato. Aquele gato é do mal, eu não gosto dele. E ele só me passa raiva, ele não tem pena de mim. E se vitimiza por tudo, nunca vi igual. Quer que façamos tudo por ele, mas na hora dele retribuir, ele some. É só venha a nós o nosso reino. E ela diz, é um desabafo, Cris, pra você, porque não sei, tem horas que eu penso, tem tanta coisa, mas Deus sabe de todas as coisas. Oro muito por ele, unjo ele. Olha isso, gente, unjo ele muito, sem ele ver, e clamo a Deus pela vida dele.
levei ele para a igreja sempre, e só depois que foi morar com a outra pessoa da família que ele se desviou e agora está morando comigo, mas não vai, não gosta mais. Eu penso que ele não aceita voltar para Jesus, a propensão é piorar, sabe? Ai, ai, ai. O que você vê na pupila dele, a pupila dele é dilatada, sempre eu tenho medo do olhar dele às vezes. Ele não gosta de abraço, carinho, mas com outras pessoas ele é carinhoso. E aí ela tá pedindo toda hora, dá seu parecer, por favor, para que eu não pense que eu sou a louca da história. Sim, ela diz, pode fazer, né, o relato, pode falar as coisas que ela me deu autorização, né, de compartilhar aqui. E ela diz assim, ele era mais carinhoso quando pequeno, mas depois dos 10 anos ali mudou radicalmente. 3 anos atrás ele falava de se matar, que queria morrer, e eu conversava com ele que Deus não perdoa a gente quando se mata, que não pode fazer isso, e aí ele parou, nunca mais ele falou sobre isso. Ela diz que ele não para em emprego nenhum. Ela diz, não sei se o pai dele fez algo de grave com ele, porque ele diz que o pai dele não tem perdão e ele não fala mais com o pai. Daí ele disse, parece que ele tem uma maldição. Fui consolá-lo e ele disse, sai daqui, ele não gosta de carinho. Olha isso. E ela fala que aí ela foi dormir e depois ele foi e deu um beijo. Que loucura isso, gente. Imagina a mente dessa criança. Eu falo criança porque ainda é um jovem, né? E aí ela fala, né, que ele sempre se vitimiza, ele fica tentando culpar ela por tudo. Não quer papo com o pai dele por nada nesse mundo. E ela quer, né, que ele busque ajuda. Ela me mandou um vídeo que ele mandou pra ela, também pondo culpa nela. Diz que ela e o pai dele são os culpados. Ele culpa eu e o pai dele por tudo. E culpe o pai, se for o caso, né? Você, o que você tem a ver com isso? Assim, pelo amor de Deus, ninguém é perfeito, mas peraí, gente, tudo tem um limite. E eu falo, meu filho, você precisa arrumar suas coisas, você precisa limpar seu quarto, você precisa dormir na hora certa, mas ele não entende. E ele não tem hora pra nada na vida, já perdeu 3 empregos por chegar atrasado, mente demais, não tem empatia. E ela fala, eu preciso de tranquilidade com ele, não tô tendo, brigamos todos os dias. Nada que eu faça tá bom, não sei o que fazer de verdade. Tento ajuda, aconselho, mas ele não aceita, não sai de casa, se isola, fala que vai sair do serviço, que vai ser estelionatário. Meu pai do céu. Ele fala que não precisa fazer terapia. E ela diz, ele é muito ferido, sabe? Porque o pai rejeitou desde que eu engravidei. Ela diz que ela faz um tratamento de saúde e ele nunca foi visitá-la. Ela falava, filho, vem me ver. Ela disse que tinha medo de morrer. E ela disse que ele nunca foi lá me ver, que ele é frio, não tem empatia, não se importa. Bom, eu te falo que tudo que você falou aqui é bem triste, já vai para uma sociopatia, psicopatia. Eu só não digo psicopatia porque ele é impulsivo, né? E ele tem um certo sofrimento. E é o que eu te falei. Que Deus te guarde, te proteja. Eu digo assim que tudo nessa vida coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu sei, eu posso sentir e ver que você é uma mulher de Deus, que você ama a Deus. Então não vai ser em vão todas as orações, você ungindo a Ele, né? Mesmo sem Ele ver, continue fazendo isso. Firme e forte. E continue nessa batalha no sentido de proteção sobre a sua vida, armadura de Deus. Porque assim, pode ser que Deus tire ele, né? De perto de você. Pode ser que Deus deixe ele perto mais um tempo, para que você possa ver, né? E pode ter certeza, talvez você não tenha ainda noção do que isso hoje que você trouxe para nós, o quanto de mães e pais que estão passando pelo mesmo e vão poder ter a confirmação aqui e poder fazer exatamente o que eu tô falando pra você, porque é só Deus mesmo. E o mais importante e o maior de tudo isso, você vai ser muito usada pra ajudar pais com filhos com essa situação que você hoje tá passando. A vitória já é garantida. Eu não sei o que Deus vai fazer, como Ele vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer algo e vai cooperar pro seu bem. Deus te abençoe grandemente. Estarei orando por você, pelo seu filho também.
para que Deus tenha misericórdia e alcance, né, o coração dele, quebrante o coração dele, que ele seja liberto das amarras, das prisões espirituais na mente dele, por conta de tudo isso aí que já veio acontecendo até mesmo antes dele nascer. Pois só tem um Criador, e só tem um Salvador, e ele veio para desfazer as obras do diabo. Então existe o caminho, é orar só para Deus poder trabalhar, né, na vida dele, porque ele tem que querer, não adianta você forçar ele a fazer, não vai adiantar. A pessoa tem que chegar no fundo do poço muitas vezes, para então acordar e buscar socorro. Enquanto tiver alguém para fazer, enquanto tiver algum sofrimento ali, normalmente não muda não. É isso. É isso que eu deixo aqui para você. Deus abençoe a todos. Deixa aí uma palavra se você também tem um filho ou uma filha que tem esse transtorno, e se hoje aqui nesse vídeo Deus está te mostrando, te dando confirmação, deixa aqui nos comentários. Se você quiser também ajudar outras mães e pais, manda o teu relato para o meu e-mail também, tá bom? E eu vou deixar aqui o meu e-mail, como eu sempre deixo, relato.sobrevivente@hotmail.com. Várias pessoas mandam aí nas mensagens: Cris, qual é o e-mail para mandar o relato? Em todos os vídeos praticamente eu falo aqui meu e-mail, é só você assistir aí o vídeo todinho, anota, dá um pause aí nessa hora e anota aí e manda pra mim depois. Deus abençoe. Mais uma vez, beijo no coração e até o próximo relato. Tchau, tchau.